Olá pessoal, boa tarde, jornalista Elisa Robson aqui de Brasília e da página do Facebook, jornalista Elisa Robson. Pessoal, hoje 21 de outubro de 2021, 5h30 da tarde agora. Temos que conversar sobre as novas bombas aí que El Podio Carvajal está entregando, né? Muitos detalhes. E uma notícia super interessante, gente. Todas essas denúncias que o El Podio está trazendo agora à tona e que a esquerda, né, em toda aí a América Latina está dizendo que são mentiras, né? Essa está sendo a resposta recorrente aí dos Kirchner, lá da Colômbia também, que está sendo acusado, do próprio PT aqui do Brasil, estão dizendo que é mentira, mas o Ministério Público da Espanha reconheceu há 2 dias que as provas de El Podio são verdadeiras. E isso é um detalhe muito importante, porque ele está apresentando provas, então o Ministério Público da Espanha declarou que reconheceu como verdadeiras as provas que ele está trazendo aí sobre todo esse grande esquema de corrupção, né, que é da qual ele participou, né, e está então entregando para a justiça. Essa é uma grande informação, porque até o momento nós estamos aí acompanhando, né, gente, as respostas, estamos entendendo que são denúncias, né, mas as provas começam a chegar e o mais importante então que elas passam a ter reconhecimento lá na Justiça da Espanha. Então tudo isso são o quê? Fazem parte, né, deste processo imenso aí de informações que nós vamos acompanhar, porque ao que tudo indica tem muitos desdobramentos ainda, né, para vários líderes da América do Sul, né, vários líderes, tá bom, gente? Então o pessoal já chegou aí, pessoal, boa tarde para todo mundo que está entrando, sempre faço uma introdução aqui para a gente aguardar um pouquinho antes de entrar nos detalhes, né, das principais notícias. Mas, pronto, já tem bastante gente, então vamos lá. Bom, hoje tivemos, então, temos 2 notícias aí para comentar. A primeira, que é a extradição, então, da ex-tesoureira de Hugo Chávez para os Estados Unidos, né? Uma decisão que foi tomada aí no dia 15 e agora ela está, então, sendo mais uma peça, praticamente a peça que faltava, né? Veja só, temos o Alex Saab, que era então considerado testa de ferro de Nicolás Maduro. Temos a ex-tesoureira, né, a Cláudia Dias, que também, imagina, né, gente, a tesoureira, o quanto ela não sabe, o quanto ela sabe, né, de tudo. E o El Podio Carvajal, então, que era o homem da inteligência que conhecia todos os segredos do governo chavista. Essas 3 extradições, elas formam, então, montam o quebra-cabeça que os americanos estão buscando ainda para fechar aí este cenário, né, gravíssimo, criminoso, que se estabeleceu no nosso continente, e não só, né, no nosso continente, né, na verdade se estabeleceu de uma forma ibero-americana, porque lá na Europa também, na Espanha, né, nós ficamos sabendo, né, de toda essa correspondência aí impressionante. Vamos lá então, gente. Cristina Kirchner, vamos lá, El Podio Carvajal revelou um dos segredos mais bem guardados do kirchnerismo, tá? Que se refere a uma famosa mala que foi confiscada no aeroporto da Argentina algum tempo atrás, né, em 2007. Essa mala tinha 800 mil dólares e era destinada para o financiamento da campanha eleitoral de Cristina Kirchner. Só que pelo que o El Podio revelou e trouxe, isso só é a ponta do iceberg, tá, gente? Então, na época, isso foi um escândalo na Argentina pelo seguinte, porque essa malas de dinheiro passavam, então, pelo aeroporto lá na Argentina, sem nenhuma fiscalização
porque, segundo El Podio, havia suborno para os funcionários, a segurança lá do aeroporto. Então, essas malas passavam assim numa boa, né? Ninguém interceptava. Mas aconteceu de uma mala ser interceptada por quem? Já vou dizer aqui o nome direitinho. Por uma funcionária chamada Maria Lujan Telpuc, que ela era controladora da polícia da segurança aeroportuária, então, e ela alheia ao que estava acontecendo, alheia ao esquema, né? Ela não participava do esquema, ela acabou interceptando essa mala. E daí foi um grande escândalo em torno disso. Naturalmente, né, os Kirchner negaram que isso fosse dinheiro para financiar a campanha, enfim, da Cristina Kirchner, e que isso tudo não era real, não era verdadeiro. Mas acontece que eles nem conheciam, inclusive, quem estava transportando, que era um empresário venezuelano, né? Eles alegaram que nem sabiam quem era esse homem que estava transportando. Mas tudo acabou caindo por terra, porque daí apareceram vídeos mostrando que esse homem frequentava a Casa Rosada, que é o Palácio Presidencial lá da Argentina, e ficou provado, inclusive pela justiça americana. Ele deu depoimento ao FBI, porque ele tinha casa em Miami, e o FBI acabou descobrindo aí como que funcionava muita coisa em relação a esse sistema corrupto aí de dinheiro. Ele alegou que era um dinheiro que vinha da PDVSA, né, que é a Petrobras da Venezuela, que era esse dinheiro vinha para então patrocinar, aí financiar a campanha da Cristina Kirchner. E por causa da sua colaboração, ele, enfim, depois acabou sendo solto, mas ficou provado, então, que Chávez, né, o governo de Chávez era quem abastecia e irrigava o kirchnerismo lá na Argentina. El Podio disse o seguinte a partir dessa história, então, que ficou meio mal contada lá no passado. Ele falou o seguinte, que essa mala, ela é só a ponta do iceberg. Por quê? Porque antes dessa viagem que foi descoberta, né, e desse dinheiro de corrupção que foi entregue lá para os Kirchner, houve 20 voos com $1 milhão cada, que foram entregues sem obstáculo, porque funcionários do aeroporto argentino foram subornados para que não houvesse nenhum inconveniente. Então, é aí neste momento que El Podio fala que foi entregue 21 milhões de dólares para a campanha, para levar Cristina Kirchner ao poder, ou seja, um financiamento ilegal, né, de campanha, um dinheiro assim absurdo. Já comentei para vocês aqui no Brasil, eu acho que o Brasil, né, que é muito maior que a Argentina, a estimativa é em torno de 40 milhões de reais para se fazer uma campanha presidencial, né, digamos assim, é mais ou menos isso. Então foram 21 milhões de dólares para a campanha, ele é o que El Podio conta, né, que aconteceu, que foram enviados então para a campanha da Cristina Kirchner. Isso mostra, então, gente, um altíssimo grau de corrupção e o mais importante, né, que nós sabemos, então, este dinheiro, esses 21 milhões de dólares, obviamente, não foram, né, um presente de Chávez para os Kirchner na Argentina, né? Isso não foi uma doação, isso não foi sei lá, um mimo, né, para a Argentina. Isso foi claramente a execução de uma etapa planejada. E é aí que eu volto, então, no título dessa live, que é a minha percepção. Se houve essa entrega, que nós sabemos que é uma só nesse momento, e esperamos que ele acabe contando o que mais, né, principalmente se há conexões com o Brasil, que é o que nos interessa acima de tudo, mas havendo essa entrega de 21 milhões, não foi um presente, né, de Hugo Chávez, isso foi uma execução de alguma etapa, de um planejamento, e que eu percebo e enxergo e chamo de sequestro da América Latina, porque se Chávez queria se sobrepor, então, como um dos líderes da América Latina naquela época, este era claramente o quê? Um modus operandi, irrigar, então, toda o grupo deles aí em toda a América Latina,
Ai, entrou uma ligação aqui. Irrigar todo esse grupo. Eu acho que eles quase conseguiram, né, fazer esse sequestro da América Latina, porque se você for olhar os países aí que compõem o Foro de São Paulo, por exemplo, o Foro de São Paulo que foi fundado por Lula, né? Se você olhar estes países, todos eles que participaram chegaram aí na América Latina ao poder. Nossa, tá entrando. Chegaram ao poder e de que forma? Será que todos então passaram por este processo? El Podio diz que sim, né? Diz que houve um financiamento então fortíssimo, pesadíssimo para todos estes participantes aí de Foro de São Paulo e desse grupo de esquerda alcançarem o poder, certo? Então, Chávez disputava com Lula, então, ser este grande líder da América Latina, né? E essa era uma das formas, né, de abastecer financeiramente. Então, claramente, isso não foi uma ação isolada, né, gente? Nem de Chávez, nem de Maduro. Por que a gente fala de Maduro? Porque quem era o ministro das Relações Exteriores e que fazia, né, esse tipo de ação, né, internacional era Maduro. Maduro era o ministro das Relações Exteriores de Hugo Chávez. Então, que estava por dentro, né, que administrava todo este sistema. Isso, né, nos mostra o quão preocupante é essa situação, porque não foi uma surpresa, né, para Cristina Kirchner receber 21 milhões de dólares, né, conforme El Podio descreve. Então isso não foi uma surpresa, isso estava planejado, fazia parte aí de execução, né, deste plano. Eles não tinham como chegar ao poder, então, de outra forma, e eles usaram, então, estes recursos, segundo essas denúncias que são gravíssimas, desse que é, então, o maior aí narcotraficante da América Latina e principalmente o homem de confiança, que foi de confiança de todo o sistema chavista. Tá? Esse dinheiro não foi de graça para a Argentina, com certeza os argentinos tiveram que retribuir, né? Esse dinheiro não foi de graça. E nós queremos saber muito, temos muito interesse sobre o Brasil. Por quê? Porque o Brasil investiu a juros irrisórios, emprestou dinheiro, né, a juros irrisórios para todos estes países. Qual foi a razão disso, né, gente? Qual foi o motivo? Uma mão lava a outra? Né? Houve algum financiamento como houve para a Argentina? Então, qual é o esquema? O que tem aí tudo de conectado? Isso nos interessa muito descobrir. Esperamos que isso venha à tona, né, gente? Todos estes detalhes, porque enquanto El Podio Carvajal fala que toda essa irrigação, esse dinheiro veio da petroleira estatal da Venezuela, a PDVSA, o que diz os Estados Unidos? Que esse dinheiro veio do narcotráfico. Então, são inclusive duas formas de abordar tudo que está acontecendo. As duas são graves, né? Porque é dinheiro público da Venezuela e nós sabemos, né, que é uma coisa terrível, porque os venezuelanos estão com 96% da população na miséria, né, na pobreza. Então, gente, isso é cruel o que a esquerda, o que, né, o chavismo fez na Venezuela, né? Arrasou com o país para o que? Fazer um financiamento, né, totalmente ilegal da sua ideologia mundo afora, né, segundo o que está aparecendo agora, o que está vindo, né, assim, todas essas notícias, essas informações aí, essa delação, né, que está aparecendo. Então, gente, veja a crueldade de tudo isso. E o outro aspecto, então, que igualmente grave, é o que os Estados Unidos acusa, que esse dinheiro que foi que financiou toda a esquerda aqui na América Latina, ele veio do narcoterrorismo. Tá? Inclusive, a Venezuela é considerada, né, um estado narcoterrorista pela justiça norte-americana. Ok, gente? Então, nós nos perguntamos, né, na Argentina foi o quê? Uma mão lava a outra? O dinheiro foi devolvido de que forma? No Brasil, tivemos estes empréstimos, né, absurdos para estes países a juros irrisórios em função do quê? Se o que diz El Podio Carvajal for verdade, for confirmado,
né, que o Brasil, que Lula participou de todo esse esquema. Então está claro que nós fizemos uma espécie de retribuição, nós mesmos, né, nós os contribuintes, porque não foi dinheiro de partido que foi usado para pagar essas dívidas, foi dinheiro, né, do contribuinte, dinheiro de BNDES, quando eles colocam esses juros irrisórios. Só lembrando alguns números que eu falei na outra live, as linhas de metrô de Caracas custaram 732 milhões de dólares, certo? A ponte sobre o rio Orinoco, 300 milhões de dólares, tudo dinheiro que foi solto, né, do BNDES, levado do BNDES para essas construções. Fora lá o Porto de Mariel e enfim, foram mais de 20 obras com números vultuosos, né, gente, vultuosos por toda a América Latina e África também. Ok, gente? Vamos lá. Sobre a extradição, então, da tesoureira, ex-tesoureira do Hugo Chávez. Veja só, a Justiça Espanhola autorizou a extradição da ex-tesoureira e enfermeira, ela era enfermeira também no Hugo Chávez, a venezuelana Cláudia Patrícia Dias Guilhem, para os Estados Unidos, onde ela é procurada, né, era procurada por lavagem de dinheiro e pertencimento a uma organização criminosa. Certo? De acordo, veja só agora o que diz a Justiça da Flórida. De acordo com a denúncia do Tribunal Federal do Distrito Sul da Flórida, de 2008 a 2017, Gorrin Belisário, esse nome se refere a quem? Ele é o presidente da Globovision, a TV privada da Venezuela. Então, esse Gorrin, juntamente com a Cláudia, o seu marido, Adrián Velázquez, participaram de uma manobra corrupta em relação à troca de moeda estrangeira realizada pelo governo venezuelano. Este presidente da Globovision TV, que é a TV privada da Venezuela, olha só essa observação, ele é proibido de pôr os pés no Brasil desde 2019. Ele não pode circular, ele não pode entrar no Brasil. Vejam só que pessoas perigosas aí que fazem parte, então, dessa cúpula do chavismo, né, e que estão todas envolvidas aí nessa imensa trama que El Poder Carvajal está denunciando, né, e trazendo à tona. Então ele fala o seguinte, então é isso, gente, esse Tribunal Federal da Flórida, tá, conta então que houve um trabalho aí, né, um crime, na verdade, um trabalho criminoso, né, dessa ex-tesoureira de Hugo Chávez, que foi entregue, então, aí para extradição, né, para os Estados Unidos. Agora vejam duas declarações muito importantes. Uma é de Pablo Medina, que foi senador da Venezuela. Olha como ele comenta tudo o que está acontecendo, e ele toca então num ponto importante, que é a extradição do Alex Saab, que nós já vimos que foi o testa de ferro de Maduro. Eu estou voltando, gente, porque são 3 extradições que fecham o quebra-cabeça muito importante. Alex Saab, Cláudia Dias e o El Poder Carvajal. São as peças importantes para que os americanos, então, né, possam fechar aí completar a sua investigação. Então, vamos lá, Pablo Medina, que foi senador da Venezuela, falou o seguinte: Alex Saab é o executor de muitos generais, dos bilhões de dólares do tráfico de ouro, coltan, diamantes, urânio. Foi traficante de Maduro, de Cília Flores, e ao mesmo tempo traficou alimentos em péssimas condições que afetou o povo venezuelano. Por que ele está falando de alimentos? Porque Alex Saab é acusado de ganhar, né, de forma corrupta sobre o alimento para que servia de ajuda humanitária na Venezuela. Assim, de uma crueldade imensa, né, gente, imensa. É o verdadeiro, né, amor ao dinheiro. E outra declaração importante é de José Antônio Colina, que é o presidente da Organização dos Exilados Venezuelanos e Perseguidos Políticos, com sede em Miami. Ele fala o seguinte: tenho certeza de que será um duro golpe para a tirania de Nicolás Maduro e pode até ser tão mortal dentro de seus quadros que muitos, para não ter a mesma sorte de Alex Saab, começarão a trair o regime, porque ele é uma rede de corrupção externa e interna muito forte.
Vejam só, declarações importantes, né, de pessoas da Venezuela que estão fazendo a leitura sobre para onde vai o curso deste rio, né, onde isso tudo será, onde vai chegar tudo isso, ok? E por fim, gente, o interesse real em Podio Carvajal é que ele conheça a origem e o destino dos recursos econômicos e humanos utilizados por Hugo Chávez para construir a estrutura geopolítica que fez sucesso nos seus anos de presidência e então o papel do seu ministro de Relações Exteriores, que era na ocasião Nicolás Maduro. A origem e o destino, né? Seguir o dinheiro, saber para onde foi, de onde veio esse dinheiro, que agora nós sabemos que veio lá da petroleira, né, da Petrobras da Venezuela, e também veio do, segundo a justiça americana, do narcotráfico. Agora, o destino, né, para onde foi todo esse dinheiro, quem mais foi beneficiado com esse dinheiro ilegal, né, quais partidos, em quais países, né, isso aconteceu. Extremamente importante, ok? Carvajal estabeleceu então uma rede de informantes, uma rede poderosa. Por como ele conseguiu isso? Porque Hugo Chávez ordenou que ele espionasse todo o ambiente ao seu redor por mais de 10 anos. Então é por isso, né, que El Podio conhece tanto, é o homem dos segredos do chavismo e sabe tudo, né, o que aconteceu, para onde foi, quem participou e, portanto, a palavra dele é extremamente importante e os Estados Unidos, a justiça americana, então faz tanta questão de ter todos estes homens fortes e essas mulheres aí que participaram por dentro, né, por dentro aí dessa teia, dessa rede criminosa, ok? Essa poderosa estrutura de inteligência sempre contou com recursos financeiros substanciais, porém jamais foi alvo de qualquer auditoria, de qualquer fiscalização por parte então das autoridades da Venezuela ou de qualquer outros lugares, né? Inclusive de todos os países aí que participaram disso. Ok? El Podio teve acesso a informações privilegiadas sobre todos os vínculos do chavismo com o narcotráfico e suas relações com a guerrilha colombiana e com grupos terroristas, incluindo o Hezbollah. El Podio é o depositário dos segredos mais importantes da estrutura de poder, então, da Revolução Bolivariana. O que significa para Maduro a extradição do El Podio, por final? Pode ser o começo do fim deste governo ditador, deste governo, né, este sim um governo opressor e principalmente envolvido, né, gente, com o narcoterrorismo, conforme acusa a justiça norte-americana. Tá bom, gente? Então, eram essas as informações de hoje. Acho que tem bastante coisa, muitos capítulos devem vir e, contudo, né, nos interessa e eu vou estar acompanhando, continuar acompanhando, principalmente, né, a partir do momento que surgem informações sobre o nosso país, né, porque é a proteção da nossa soberania, né, gente, é desmantelar esquemas corruptos, isso nos interessa, que atuam aqui no nosso país e que pessoas que com muito dinheiro, como nós vimos agora lá na Argentina, conseguem chegar ao poder de uma forma ilegal, né, gente? E isso é isso que nos preocupa acima de tudo, tá bom? Então, muito obrigada pela audiência e tendo mais informações eu vou trazendo e compartilhando com vocês. Tá ok? Deus abençoe cada um de vocês.